Olá pessoal do nono ano, como vai com você? Tudo bem com vocês? Bom, vamos iniciar aí mais uma aula, capítulo 12, né? Extremo Oriente, no caso é Geografia, né, gente? Mais uma aula iniciando. E falar aí inicialmente da República Popular da China, ou seja, o país chinês, né? Vamos conhecer as suas formas de governo e aí comentar como que a China, né, está é, se auto, né, governando, digamos assim, porque tem um governo, né, com um sistema político rígido, né, e aí a gente vai conhecer como que isso foi se desenvolvendo ao longo dos tempos, né. Bom, inicialmente, pessoal, a República Popular da China, ela possui uma população muito densa, né, a maior população do mundo, né, concentrada em um território, e então chega aí a 1.300.000.000 pessoas, né? Ou seja, só um minutinho, pronto. Ou seja, pronto. Ou seja, a China, né, possui uma densidade demográfica muito grande, né? Sendo que grande parte dessa população concentrada nas regiões urbanas, nas regiões que tem mais desenvolvimento, né? Mais atração voltadas para o trabalho, desenvolvimento tecnológico, industrial, e grande parte também, claro, vive nas regiões agrícolas, né? Possui 9,6 bilhões, ou melhor, milhões de quilômetros quadrados, né? Então um território muito grande, só perde para a Rússia aí, né? E aí iniciou-se um governo na China, né, por meio de monarquias, né, depois veio o Império e, no caso aí, o governo imperial chinês passou por várias dinastias, que iniciou do século X a.C., que foi até 1912, né? Bom, a China, né, pessoal, possui também uma população, né, rica, né, etnicamente, possui 56 etnias, sendo que cada uma, né, tem os seus costumes, né, as línguas um pouco diferentes, né, tem algumas etnias que têm dialetos, né, mas enfim, o idioma que predomina, né, no território é o mandarim, né, ou seja, o mais falado aí entre a população. E essa distribuição populacional, como eu estava falando, ocorre maior nos grandes centros e nos centros mais afastados, né, possui uma baixa densidade populacional. Né? Então, a distribuição territorial da população ela é muito desigual. Né? Então, vocês podem ver aqui as regiões mais escuras, né, é onde tem maior concentração de pessoas. Depois, as regiões, conforme vai clareando, né, o mapa aqui, é onde tem menos população, né, para vocês terem uma ideia aí. Então, tem habitantes por quilômetros quadrados e as cidades mais populosas, de acordo com a tabelinha aqui. Bom, gente, então a China sai de um período, né, conhecido como monárquico. Desculpa, gente, a atividade agrícola, né, é onde concentra a maior população, tá? Desculpa, uma correção aí. Bom, então o governo imperial chega em 1912, ele chega ao fim, né? Um governo, né, muito que passou por muitas dinastias, como eu falei, enriqueceu muito, né? Desenvolveu muito a China, né? E aí então, mas enfim, no 1912 chega ao fim, a população se cansa, né, dessa forma de governo, e aí então surge, né, grandes movimentos, né, em meio à população de libertação do império, né, para ter um pouco mais de liberdade, mais mudanças, né, na forma política, na economia, enfim. É um ano aí onde o socialismo está em alta, né?
justamente por causa, né, da Rússia, né, que é um país ali um pouco próximo da, da China. E aí então começa a crescer um grande movimento popular, né, e aí é onde vai surgir a figura desse senhor aqui, Mao Tse Tung, né, o ditador chinês que liderou aí a revolta, né, do povo contra o império. Então, ele, digamos assim, põe fim à dinastia, né, que era a dinastia Qin, a última. Surge esse governo revolucionário, né, e aí então surge a República Chinesa, ou seja, o governo agora está nas mãos do povo, né, do povo entre aspas, vai ficar na mão de Mao Tse Tung, porque ele vai aos poucos vai demonstrar um certo autoritarismo, né? Bom, então surge a República, fim das dinastias, fim do Império Chinês. É, as revoluções, né? A população ficou muito convulsionada, né? E aí começaram a seguir outras propostas, ter em mente outras formas de governo, e no caso aí a República é que veio a florescer e surgir então na China. Bom, essa república surge, né? Mas não surge de uma forma, né, muito tranquila, né, digamos assim, porque em meio à república, o governo chinês e também alguns anseios da população, né, que muitos não eram a favor, né, outros eram, mas enfim, a China se torna uma um país que vai passar por guerra civil, né, justamente por causa dessas questões políticas, justamente também porque não só, né, a população está convulsionada, mas também as esferas do poder, né, existiam ali duas esferas do poder, uma liderada pelos militares, né, e a outra liderada, né, por Mao Tse Tung. Então, essa briga pelo poder vai fazer com que Mao Tse Tung e Chiang Kai-shek, né, entram em conflito. Chiang Kai-shek é um militar, é um general, né, e Mao Tse Tung faz parte do Partido Comunista Chinês. Então eles vão lutar pelo poder. Mao ele vai conseguir se impor, né, portanto então vai conseguir governar a China. Ele vence, né, essa guerra civil. E aí então vai instaurar o chamado regime socialista. Bom, vai instaurar um regime socialista, claro, de acordo, né, com o que Mao entendia do socialismo, de acordo com a realidade chinesa, com a cabeça de Mao, né, porque, né, assim como muitas outras ideologias que surgiram, né, cada um teve um entendimento, uma compreensão, e aí então cada um desenvolveu a sua maneira, o modelo ideológico, né, que passou a ser seguido. Bom, surge aí em 1958, Mao Tse Tung, né, ele vai governar muito próximo da União Soviética, né, ele, né, se considera um socialista e um comunista, e então vai impor, né, uma política econômica, né, vai impor uma política administrativa voltado para uma política de grande crescimento econômico, né, conhecida como o grande salto para frente. Ou seja, era uma ideia de modernizar a China, modernizar em todos os sentidos, tanto agrícola quanto industrial. É, era essas as prioridades, né? E a Manchúria, né, tinha aí uma região de muito interesse de Mao, né? Ou seja, as riquezas, né, voltadas ali para os minérios era muito grande, então ali foi muito desenvolvido, né? E interesse chinês também acabou se despertando nessa região. E então voltado, né,
né, justamente pelas matérias-primas, né, gente, para poder desenvolver a chamada indústria de base, né, siderurgia, de mineração, ou seja, indústria pesada, né. Bom, o programa voltado para o desenvolvimento rural, né, estava em torno da expropriação de latifúndios. O que é isso? Expropriação de grandes territórios, para fazer o quê? Uma reforma agrária onde a população chinesa pudesse ter sua terra para poder plantar, para poder trabalhar e assim sobreviver. Bom, desenvolveu então a chamada agricultura popular, coletiva, que era feita entre as famílias mesmo, das pessoas que ganhavam terras, né? Bom, isso não se chegou, né, pessoal, a concluir, não gerou, né, um desenvolvimento, né, agrícola, um crescimento econômico satisfatório, justamente porque por causa que veio uma grande crise, né, no campo, no clima também não favoreceu esse desenvolvimento agrícola. Enfim, surtiu uma grande fome, né, em toda a China, né, a chamada Grande Fome se instaurou no território chinês, e isso começou né, a entrar em fracasso, né, todos esses investimentos. E aí então não deu certo, né? A população começou a passar fome, e uma população diante de um governo passando fome é um prato cheio para que esse governante não consiga governar, né? Então a população se revolta contra Mao, né? Muitos o seguem ainda, né? Mas em grande parte começa aí a criar um clima de insatisfação com o governo maoísta. E, no caso, então, o Mao, vendo isso acontecer, ele vai propor, né, ou seja, impor algumas ações, conhecida como a Revolução Cultural, né, chinesa, que vai ocorrer um monte, né, de perseguições aos opositores, até membros do Partido, né, Comunista Chinês foram perseguidos, considerados suspeitos foram perseguidos, né. Muitos foram enviados a campos de trabalho forçado, né? E então foi um período aí muito triste, né? Muito terrível, né? De perseguições. E também fizeram uma educação toda voltada para a cultura chinesa, né? E então o governo maoísta girou em torno desses acontecimentos, né? Bom, isso surgindo, né? O crescimento, a insatisfação popular perante o governo maoísta, vai surgir aí um outro político, né, que vai desbancar, digamos assim, o governo maoísta, né? Então o governo maoísta chega até 1976, justamente porque vai surgir um outro líder político chamado Deng Xiaoping, né? Ele vai implementar uma nova política, né, para fazer crescer a China. Essa política, né, a política econômica voltada para o socialismo de mercado. Então vai surgir uma vertente aí, né, de uma ideologia socialista fundida com uma ideologia capitalista, né, se é que isso pode dar certo. Então vamos entender, será que deu, será que não deu certo, né? Bom, gente, então Deng Xiaoping ele vai propor o chamado socialismo de mercado, né? Vai começar em 1976, e é uma política que, né, pessoal, vai se demonstrar eficiente e que vai estar dentro, né, da raiz da política chinesa até hoje. Então, o socialismo de mercado, pessoal, basicamente tem umas características, né? Abertura econômica, né, para os países estrangeiros, para os investidores estrangeiros, né? Para atrair, né, investidores, atrair empresas para a China. Então ele começou a se voltar para isso.
E começou a dar certo, muitas empresas, muitas multinacionais começaram a se instalar na China, né? E só que uma economia, né, um controle, digamos assim, de todos os lucros, né, impostos, ficava na mão do governo, né, no governo de Deng Xiaoping. Bom, isso acontecendo, né, pessoal, o crescimento econômico, né, ele vai aparecer, né, satisfatoriamente, mas, né, o socialismo de mercado também vai estar envolvido em outras questões, como, por exemplo, né, o controle, né, da população, ou seja, controle do Estado perante a cultura da população, por exemplo, as redes sociais não correm livremente, né? Ou seja, os meios de comunicações não correm livremente, tudo é vigiado, tudo é fiscalizado, então podemos entender aí que é um socialismo ditatorial, né? Um socialismo de mercado, né? De mercado de crescimento econômico, né? Autoritário, né? Porque o governo controla tudo. Então, controla a comunicação, controla logo jornal, rádio, televisão, cinema, teatro, né? Então, tudo tem que passar pela vistoria do Estado. E nos dias de hoje controla a internet, né? Por exemplo, Facebook, WhatsApp, são redes sociais que não estão dentro da China. Se não me engano, somente em Hong Kong tem, né, esse acesso aí, mas a gente vai ver mais para frente o porquê. Bom, então começa aí, né, o governo Deng Xiaoping, uma política muito rígida, né? E aí, ao mesmo tempo, uma política de grandes reformas, né? Uma política que vai visar, né, investimentos no setor agropecuária, de indústria e desenvolvimento tecnológico. Né? A China vai começar a pensar em crescer, né? Em crescer não o básico, e sim crescer de uma forma mais sólida, satisfatória. Então aí o desenvolvimento e o interesse pela indústria e inovação, né, e desenvolvimento científico, ela vai começar a ser mais presente na China. Bom, isso acontecendo, né, pessoal, a gente pensa, então a China foi muito bom para o país, isso, né? Porque se a China cresce economicamente, a população se beneficia disso, né? Não, gente, pelo contrário, né? Não aconteceu, né, essa distribuição de renda como ocorre no socialismo, né, raiz, digamos assim. Então, o governo de Deng Xiaoping propôs não distribuir essa riqueza, né? Pelo contrário, ele foi praticando o governo de mais, né, preservação de mais enriquecimento e menos direito para a população, mais enriquecimento do Estado e menos direitos para a população. Então não houve, né, distribuição de riqueza, distribuição de renda, né? Os trabalhadores sempre, né, sendo sufocados por essa política. Mas enfim, a política econômica deu certo. No plano econômico deu muito certo. A China cresceu absurdamente durante aí a década de 70, de 80, enfim. Final da década de 70, né, chegando a 80, cresceu vertiginosamente, né? Mas a população não sentiu todo esse crescimento, né? Então aqui vamos entender, né, como que é gerido, né, esse crescimento econômico, como que é gerido o trabalho na indústria, como que é gerido a política econômica, né, para a gente ver o porquê que a China cresceu. Bom, gente, os fatores, né, podemos começar, mão de obra barata, ou seja, a China paga baixo os salários dos trabalhadores, leis trabalhistas são poucas, né, muitos, né, trabalhadores possuem algumas leis, alguns direitos, mas, né, não surte tanto efeito assim de melhora nas suas condições de trabalho. Por exemplo, trabalha-se lá 12 horas dia,
é o horário normal. Não tem descanso semanal, né? Ou seja, sem folgas semanais, né? Por outro lado, possui, né? Muita gente vai falar assim, professor, paga pouco porque a população não tem mão de obra qualificada. Tem, muitos têm, né? Pelo contrário, tem muitos trabalhadores com diplomas, com conhecimento universitário, né? E então tem sim uma mão de obra muito qualificada. Sistema de transporte intermodal, ou seja, a China investiu no setor de transporte marítimo, aéreo, portuário e rodoviário. Então, essas quatro formas de transporte, tanto de mercadorias quanto de carga, foi muito eficiente na distribuição de mercadorias pela China inteira e pela região ali do, do, do extremo oriente, né? Direitos autorais sem proteção, ou seja, a China não tem muito controle pelos direitos, pelas invenções tecnológicas, pelas invenções de qualquer tipo de produto que seja, né? Então, por exemplo, as leis de patente, né? Quem, por exemplo, inventa algum produto, né? A ideia é dele, então somente dele que pode ser, a partir dessa pessoa que pode ser feita a produção de um produto, né? Outra pessoa que quiser fazer uma coisa igual não pode porque a patente é de determinado inventor. Então isso não existe na China, né? E isso abre espaço para pirataria, né? É o que a gente vê. Muitas pessoas pegam tênis, né? E compara, né? Olha, nossa, esse tênis aqui parece o Nike, mas ele é o Nike. Olha aqui o desenho, o símbolo, né? Olha aqui o material, né? Mas é aquilo, né, gente? É um tênis que ele é uma réplica, né? É um produto pirata, é um produto que foi falsificado, né? Então isso na China corre livremente, o governo não interfere, né, nessas questões. Então, o que aconteceu muito na China na década de 80, 90? Muitos trabalhadores que estavam dentro dessas grandes indústrias saíram e começaram a fabricar produtos semelhantes aos originais, né? Então, isso a custos mais baixos, né? Então, isso facilitou a pirataria no mundo inteiro, né? E aí acaba confundindo o consumidor. O que mais que a gente pode incluir? Leis ambientais flexíveis, ou seja, praticamente não tem lei ambiental lá. Enfim, as que tem, né, poucas regras existem, e então poucas regras existem, a poluição corre frouxa do ar, do solo, das águas, né, não tem fiscalização, então as empresas elas veem uma brecha para explorar a selva, despejar produtos químicos nos rios, poluir o ambiente cada vez mais, principalmente as grandes indústrias, né? Então a poluição, de uma certa forma, rola solta e não tem praticamente punição diante disso. Disponibilidade de recursos naturais, ou seja, a China possui grandes reservas de minério, né, de fontes energéticas, né, como aí provinda de rios, provinda de minérios, né, mas enfim, tem essas reservas, só que não é satisfatório para atender às suas necessidades. Por quê? Porque ela importa muito, inclusive do Brasil, importa muito minério. Materiais de baixa qualidade, então eles fabricam um produto pirata, e o material não é de boa qualidade como um produto original, né? Então o produto ele é fabricado, ele pode funcionar, melhor, ele funciona a curto período, né? Ele não tem durabilidade, esses produtos,
né? Eles desgastam muito rápido, né? E aí não é igual um produto original, né? Por quê? Porque a matéria-prima é de baixa qualidade. Bom, gente, então, diante dessas questões, a gente pode compreender esse crescimento econômico. Por quê? Porque a China, por meio desses fatores, né, ela tem um mercado competitivo, né, faz os produtos mais baratos diante disso e concorre de igual para igual com os produtos originais, os produtos que seguem normas, né, regras, né, como muitos países aí seguem. E aí então a China não seguindo, é frágil, né, a sua proteção, né, ambiental, trabalho, enfim. Isso faz com que seus produtos sejam baratos. E sendo barato, as pessoas vão lá e compram. Justamente em países mais pobres, né, a gente percebe isso. Então a pirataria é muito mais presente do que em países mais ricos, né? Bom, gente, então, questão econômica resolvemos. Temos que discutir agora a questão territorial, a questão do espaço, né? A China sempre, né, lutou, brigou para poder se apossar e controlar certos territórios, né, como o Tibete e Taiwan, né, a ilha de Taiwan, justamente porque são territórios que a China considera como seu, como parte do seu território. E no caso aí, né, principalmente na região do, do, do Taiwan, né? Existem muitas reservas minerais lá, que é muito bom para a indústria, né? Então tem esse interesse aí. O outro território é Hong Kong. Hong Kong, que foi uma colônia britânica, né, de 1925 a 27, né? Então a colônia britânica ela se apossou, dominou o território, né? Houve ali muito tráfico de ópio, né, de uma planta aí alucinógena, né? Enfim, a Inglaterra tomou conta até 1997. Após isso, a China controlou a região, né? E foi desenvolvendo a região, foi trazendo novidades para a região, né? Então olha para vocês verem aqui a potência, né, em riquezas minerais que tem a China. Aqui o PIB chinês, a economia que subiu de 78 até 2017, 12 bilhões, né, cresceu economicamente, né, o produto interno bruto da China. Mas enfim, falando de Hong Kong, né, gente, podemos falar do seguinte: colônia britânica durante muito tempo, até 1997. Após isso, a China começa a ter um controle pelo território, né? Começa a modernizar esse território, atrair investimentos, atrair indústrias, né? Uma população aí que pôde, né, contar com muitos empregos e em troca disso, né, a China falou, opa, peraí, vamos controlar melhor essa região, porque Hong Kong seguia uma política, costumes, né, uma cultura totalmente voltada para o Ocidente, uma cultura que privilegiou, né, os modos de vida, de costumes, né, do povo europeu. E a China não concorda com isso, né? Então ela a todo momento está querendo controlar o território, mas querendo controlar a população no sentido aí voltado para os próprios costumes chineses, né? No caso aí, principalmente, o governo quer controlar a cultura, os costumes, né? No caso, nos dias de hoje, né? A internet, os meios de comunicação, e então a população não aceita, né, isso e começa a se revoltar, a protestar. E aqui a gente tem, né, um protesto de milhares de pessoas que não aceita isso, né, porque eles não estão acostumados, sempre viveu
uma política voltada, né, para uma cultura mais ocidental, então eles tinham mais liberdade do que a população chinesa dentro do seu continente, né? E então, gente, acontecendo esses protestos, a China sempre intervém, reprime, né? Acaba por um momento, volta durante outro momento, e aí a população fica, né, nesse impasse aí, o governo fica, então, também sem ação, né, para controlar. Bom, gente, é isso, né? Falamos sobre a China. Ah, detalhe, né? A China possui todos esses fatores de crescimento, como já havíamos comentado, mas hoje a China, né, atual, ela está mudando, né? Ela está revendo muitos direitos para os trabalhadores, né? Está revendo algumas posições aí em questão de produção de mercadoria, né? Estão investindo mais, né, em produtos duráveis, produtos de qualidade, né? Então, vocês pegam que nem, por exemplo, esse celular, ele é chinês, né? Então ele tem uma tecnologia muito boa, né? Compatível com tecnologias, com a tecnologia americana, né? A China também, além de se desenvolver industrialmente, se desenvolve tecnologicamente na área da química fina, né? Daquela química usada para fazer medicamento, também é muito desenvolvida. Tanto é que os insumos da vacina do coronavírus muitos países compram para poder desenvolver essa vacina, né? Embora está no experimento, mas saiu na frente, né? Também na produção da vacina, então está investindo muito no campo da bioquímica, né? Na produção de medicamentos, de vacina. Então, quer dizer, a China, né, muitos chineses estão saindo da condição de pobreza, estão ganhando mais, melhor salários. Então, hoje há um cenário muito melhor do que era antes. E estima-se aí que em poucos anos a China vai se tornar uma potência, a primeira potência mundial, e vai chegar a desbancar os Estados Unidos. Isso é certeza, justamente porque seu crescimento cada vez mais é exponencial, né? Chegando aí a 6, 7, 8, 9 e vai oscilando. Então, é o único país que cresce absurdamente, né? Desse jeito. Em contrapartida, os outros países crescem 3, 4, 2, né, e fica oscilando aí, não chega nem aos pés da China. Então, provavelmente, poucos anos a China vai se tornar o primeiro país aí na questão econômica. Tudo bem, gente? Então é isso, paramos por aqui. Espero que tenham feito as anotações de vocês. Dúvidas, anotem também, para aí no chat fazer depois uma atividade. Tudo bem, gente? É isso, tudo de bom. Tchau.